Então é isso, realmente um momento difícil, fazem 5 anos, a gente vai aprendendo, a minha posição hoje é muito clara com relação a não ter obrigatoriedade da vacina, e a gente vai aprendendo com os momentos. Até a experiência também é boa por isso, né, Paulo? Porque a gente pega a experiência daquilo que vai acertando, que vai errando, ruim é daquela pessoa que acha que sempre vai acertando e é teimosa. Fala, seus mal diagramados! Quando o advento do bolsonarismo tomou forma no Brasil, a mídia especializada em política apostou que o eleitor largaria esse fenômeno se houvesse uma força-tarefa para estabelecer uma terceira via forte eleitoralmente, que na prática nada mais seria do que um projeto também de direita, só que menos aloprado, um resgate do tucanismo, que morreu quando Aécio Neves resolveu agir como gordinho dono da bola e não aceitou a vitória de Dilma em 2014. As tentativas, no entanto, não deram em nada. Apesar da vontade e também do desespero de emplacar até o Luciano Huck nesse espaço, a real é que o eleitorado de direita ou antipetista já estava tão doutrinado com fake news, conspiracionismo e negacionismo que uma parte considerável da população se recusa a voltar ao cenário pré-2014. E verdade seja dita, a moderação, o conservadorismo, a institucionalidade e o republicanismo viraram base dos programas do PT e da esquerda no Brasil, apesar da recusa de muitos especialistas em reconhecer essa verdade óbvia e até incômoda para os mais radicais do nosso campo. Durante essas eleições municipais, isso tem sido comprovado em disputas de várias praças pelo Brasil. O exemplo mais consistente disso acontece aqui mesmo, em São Paulo. O candidato oficial de Bolsonaro é Ricardo Nunes, do MDB, que até o início da campanha não levantava bandeiras de extrema-direita de forma convicta. Mas o eleitor não vota em quem o mito indica, e sim em quem se parece mais com o mito. E isso fez com que Nunes fosse preterido pela ala mais extremista, que se bandeou rapidinho para os lados de Marçal. Isso rachou a disputa, hoje acirrada, num quase empate triplo entre os dois e Guilherme Boulos do PSOL. Marçal, como sabemos, não tem o menor pudor de se apresentar como um Bolsonaro modernizado que conhece algoritmos de internet para conquistar seguidores e ganhar muita grana vendendo cursos que ensinam a ficar milionário, mesmo que ninguém conheça sequer uma unidade de fã do coach que tenha saído da... Ao notar que o eleitor prefere a alopração ao invés da moderação, Nunes, que se vendia como a terceira via da vez, o moderado, precisou reajustar a rota da sua campanha para não correr o risco de talvez ficar até fora do segundo turno. Como? Com a fórmula mais manjada que existe, dando declarações absurdas para agradar o gado. A campanha de Nunes arquitetou o plano perfeito para isso, levando o candidato a podcasts de extrema direita. Nesta semana, ele participou de 2, o do neto de ditador Paulo Figueiredo e da suposta jornalista Bárbara de Stefani do canal Te Atualizei, aquele cuja dona na foto de perfil parece que teve um derrame. No papo com o filhote da ditadura, Nunes, que seguiu todos os protocolos da OMS durante a pandemia, meteu as seguintes lacradas. A obrigatoriedade da vacina, eu tenho muita tranquilidade depois de toda a experiência e tenho humildade para te falar isso, né? Eu sou contra a questão da obrigatoriedade. Detalhe, na época ele não só foi a favor, como demitiu funcionários que não se vacinaram. Mas para ganhar voto de maluquinho do Zap Zap vale tudo. Nunes também disse o seguinte sobre isolamento social. Mas o senhor acha que, por exemplo, o governador Dória errou no lockdown, já que não foi o senhor? Eu acho que tá provado agora aí com os estudos, né, com as experiências que vieram posteriormente. Então, obviamente, foi errado, até por conta do que está vindo agora de estudo ali. Fonte de mel nos olhos de geisha. Ainda disse que quando o vereador liderou uma bancada contra a ideologia de gênero, que ninguém sabe o que é e nem o que fez naquela época. Eu era vereador quando a gente discutiu o Plano Municipal de Educação. Fui eu que liderei, porque eu fazia parte da bancada cristã. E eu liderei esse processo contra a ideologia de gênero.
disse não ter nada contra o voto impresso, defendeu escola sem partido, como se professor que ganha R$2.000 por mês tivesse se importando com política em sala de aula, e ainda comentou que não tem opinião sobre cota racial. Normal, um político de quase 60 anos não ter opinião sobre um tema desse é tão natural quanto ele não saber opinar sobre a performance do Igor Coronado no jogo entre Corinthians e Fortaleza. Faz parte, é direito do cara. E para finalizar, não poderia faltar comentários sobre o Xandão. Nunes defendeu o impeachment dele para delírio da claque bolsonarista, que no momento vive uma crise de monomania a respeito do ministro do STF. Deve ser aberto o processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes? Paulo, já falei, vou reafirmar aqui. Apenas os pré-requisitos, sim, com certeza absoluta. Pablo Marçal, por sua vez, até então só peca em uma coisa para o eleitorado de extrema direita. Nunca nem citou o nome do Careca. Prefere não mexer nesse vespeiro, não porque não tenha opinião sobre, mas por saber que só tem a perder aí. Inclusive, a presença de Marçal na eleição de São Paulo foi providencial para o fantasma, que teve seus escândalos omitidos durante a campanha, já que o foco da imprensa ficou nos escândalos do coach. Mas essa guinada de Nunes, que se vendia como moderado, parecerá natural para o eleitor bolsonarista que estava convicto em ir de Marçal no ano de 2024? Eu tenho as minhas dúvidas. Tudo que o bolsonarista mais despreza é direitista moderado e que não seja extremamente fiel à agenda de histerias coletivas que eles pregam. Lembrem-se que João Dória, que fez campanha em 2018 com o lema Bolsodória, foi largado no meio da BR quando defendeu com unhas e dentes a vacinação contra a Covid. Sim, no Brasil atual, um político pode se queimar por querer imunizar a população durante a maior pandemia dos últimos 100 anos. Por isso que esse papo de moderação hoje em dia se aplica apenas para a esquerda, que topa fazer frente ampla, como se construiu o governo do Lula, e até pisar em ovos para defender suas pautas, vide campanha atual do Boulos. Em Fortaleza, a situação é até pior, haja visto que André Raspa-Caneco e Capitão Wagner lideram a corrida para a prefeitura da capital cearense. Ambos apostam nas lacradas de extrema direita e em pautas de costume e pânico moral, insinuando que a esquerda transformará seu filho em transexual e que os professores darão aula de anal giratório nas escolas públicas. Quase todas as cidades de grande porte do Brasil estão com forte tendência de terem que decidir entre um bolsonarista convicto e um oportunista que acenou para o bolsonarismo momentaneamente, porque se fosse moderado, seria considerado frouxo pelos patriotários ou até mesmo apontado como um comunista enrustido, como eu juro que já ouvi ao vivo uma pessoa dizer sobre o Ricardo Nunes. Esse apelo à moderação parece ter pouca efetividade atualmente na direita. Quem não assumir que é uma variante do vírus Bolsonaro dificilmente emplaca. Enquanto isso, a esquerda só consegue poucas e suadas vitórias dando seus passinhos à direita. Eis a farsa da democracia liberal e as escolhas muito difíceis que teremos pela frente. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo aqui no YouTube, e também vocês podem seguir a gente no Facebook, no TikTok e no Instagram, além do Blue Sky, onde o Bez e eu estamos. Não esqueçam de dar uma olhada nas nossas camisetas no site da El Cabriton e no nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, e para todos aqueles que acreditam ainda que a moderação vai ser o caminho escolhido pelo eleitorado bolsonarista no país, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.